O Brasil é um daqueles países que, se você tirar qualquer um do governo, qualquer um que está em trabalho de liderança, tira, né? E o país continua crescendo. Tá? Esse é o poder de um país continental. Tá? Essa é a grande vantagem que o Brasil tem com relação a quase todos os países do mundo. São pequenos. Então não dá para comparar o nosso país com uma Suíça, por exemplo. Uma comparação não correta, uma comparação incorreta. O Brasil com a Turquia. Pode comparar o Brasil com outros países emergentes e você vê que o Brasil ganha disparado em vários quesitos. Ah, mas os números não estão mostrando isso. Eu não quero que você observe os números. Né? Eu quero que você observe o dia a dia desse país. É aquela história, você não consegue, por exemplo, se você quer ser um analista financeiro, uma analista financeira de qualidade, né, de competência técnica, é bom, mas você precisa de algo mais do que a sua competência técnica para ser um analista financeiro, uma analista financeira de competência. Você precisa daquele extra, você precisa ser como um detetive, você precisa ter aquela personalidade de detetive. E quando você tem essa personalidade de detetive, né, eu estou falando agora eu estou fazendo uma comparação, friends, entre análise financeira e uma análise que você faz numa economia de um país guardando as devidas proporções. Tá? Mas quando eu vou fazer uma análise financeira, o que vem em mente? Eu vou pegar o balanço patrimonial, vou pegar a demonstração de resultado, vou pegar o cash flow, vou pegar os dados daquela empresa, vou ver como é que está a situação contábil daquela empresa. Né? O que mais eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada nos competidores, né? Eu vou dar uma olhada nos compradores, né? na demanda, nos fornecedores, enfim, eu vou fazer aquela análise que é corriqueira de uma análise financeira. Mas aí entra um quesito a mais. E esse quesito a mais, poucos analistas financeiras exibem. Eu aqui já vou dizer a vocês que as colegas analistas financeiras exibem mais esse quesito do que os colegas analistas financeiros, né? Utilizando aqui os pronomes a e o, eu peço aí desculpas àqueles que usam pronomes diferentes que o a e o o. Mas enfim, e o que acontece? Por que eu digo isso? Por causa da intuição. A intuição, aquela capacidade de enxergar algo que os outros não veem, tá? Isso é importantíssimo numa análise financeira. E é isso que eu estou usando para me basear no fato que o câmbio real dólar está muito artificializado. Tá? Eu acho que está. Não era para estar tão desvalorizado o real. Tá? Então aí deve ter coisas que nós não estamos vendo. Tá? O mercado pode estar agindo de uma maneira emocional, mas não tão racional. Tá? E isso está levando a essa instabilidade. Mas em pontos de vista macroeconômicos, e o ponto de vista que eu falei para vocês, daquele extra, que geralmente alguém que é de fora consegue observar, eu acho que não tem porque o dólar está tão... o real, perdão, desvalorizado e o dólar bem valorizado. Esse aqui foi um brainstorm. O que faz um câmbio aumentar de valor ou perder valor, né, apreciar ou depreciar, é a mesma lógica. Então, pensem em fatos que aumentam o preço de um produto. Exemplo, uma procura intensa pelo produto. Todo mundo quer, o preço sobe. É a mesma lógica para o câmbio. Todo mundo quer aquela moeda, todo mundo quer o dólar. Então, o dólar aumenta de valor. Mas se fosse esse o caso, que tivesse uma demanda muito grande para o dólar, nós teríamos vendo essa valorização do dólar e a desvalorização das outras moedas mais ou menos parecidas. E não é o caso. O Brasil, dos países emergentes, aí sofreu mais com desvalorização cambial. Então, essa não é a explicação. Podia ter uma oferta muito grande de reais. Né? Quando a oferta de reais é muito grande, aí, obviamente, é aquela coisa, oferta de produto muito grande, o preço do produto cai. É a mesma lógica para o câmbio. Então, o real cairia se começasse a imprimir muitos reais, ou pode ser um pouco atrelado aí ao gasto do governo, mas eu acho aí que o budget, né, as contas fiscais, comparado com o que já foi, quando o câmbio estava mais forte, é um orçamento fiscal aí que não está ruim. Tá? A balança comercial não está ruim. Tá?
Então, não são esses fatores macroeconômicos que estão desvalorizando o real. Na minha opinião, isso aí tem fator emocional do mercado. E, obviamente, um mercado de um país continental, né, e eu me incluo nesse grupo, não gosta de políticas de gastos governamentais altíssimos. Tá? Eu dou um exemplo. Se a taxa de juros, né, dos títulos do governo são altas, o que acontece? Olha, acontece o indivíduo que vem chegar para mim e fala assim, professor, o senhor tem X, trouxe os dólares para o Brasil, tem um valor monetário muito alto, por que não coloca no CDI, no CDB, no sei isso, no sei daquilo, no fixed income, etc, etc. Aí eu fico pensando assim comigo, pode ser, eu vou ganhar 10% mais X%, né? Vou ganhar eu falo para o americano e falo, se eu colocar nas contas, se eu colocar investimento de dívida do governo brasileiro, eu vou ganhar aí mais do que no stock market americano. Né? Garantido, entre aspas, que como o Brasil é um país continental, eu acredito que o Brasil não quebra e o Brasil vai pagar suas contas. Então, obviamente, investir em títulos de dívida do Brasil, apesar do risco do Brasil estar hoje em volta de 9,4%, foi o que eu averiguei aí com colegas, tá? Aumentou um pouco o risco, né, o equity premium do Brasil, que a gente chama, não é o risco, mas o equity premium, quer dizer, o investidor está demandando um pouquinho mais para investir no Brasil. Eu ainda acho que isso aí é um fator emocional, tá? Porque o país está bem. O país é um país continental, não se esqueçam disso. Tá? É um país que produz comida para o mundo. É um país que tem uma das maiores forças de trabalho jovem do mundo. Pega aí para a Índia, talvez nem para a China. Talvez a força de trabalho hoje, eu não sei, mas a força de trabalho brasileira, ela pode estar mais nova, né, que a chinesa. Definitivamente mais nova que a japonesa, por exemplo. Então, uma força de trabalho jovem, né, é bom, é importante para o país. Veja a Índia. Né? A Índia é hoje o país com a maior força de trabalho jovem do mundo. Tá? Então, isso aí ajuda muito o país. Enfim, nós temos aí características de riqueza. E um país que tem características de riqueza não pode ter um câmbio tão desvalorizado. Então, continua apostando que esse câmbio vai voltar aí a um patamar menor do que 6, mas posso estar completamente errado. Então, eu estou arriscando. Essa é uma das maravilhas, entre aspas, de trading. Né? Você não sabe. Né? Você pode utilizar todos esses mecanismos de forecasting, todos esses mecanismos aí para saber como prever algo, e o negócio vai contra. Né? Quando entrei vendido nesses contratos futuros de dólar, a 5,90, o outro a 5,87, eu estava achando que não ia a 6, olha só. Né? E eu não estou chutando, hein? Eu não estou chutando. Eu não acordei de manhã e falei, vou vender contratos em dólar. Não. Eu observo, vejo com meus olhos, né, de fora, que foi como eu comecei a live hoje, e eu falei, mas um país rico, um país continental, um país dessa magnitude, dessa envergadura, com esse poder de fogo, que fez até o presidente do Carrefour pedir desculpas, é um país que realmente tem uma potência, uma força que outros países não têm. Então, realmente, aí, para mim, esse dólar, esse real desvalorizado, não consigo, tá engasgado aqui, tá? Porque eu não consigo enxergar fatores macroeconômicos que digam isso. Tá? Isso aí também é uma resposta do mercado contra o governo, talvez seja alguma coisa nesse sentido, tá? Eu não consigo entender. Isso é ruim, essa volatilidade, né, que mistura o emocional no mercado financeiro, ela pode ser bem destrutiva. Tá? Então é por isso que as máquinas estão entrando. E aí volta aqui a questão do Pablo sobre o CFA, a questão do Gustavo, no começo aí da live, sobre o charter, né, o CFA charter. Né? A importância de você ter um título dessa envergadura é proteção. Né? Você cria barreiras contra demissões. A máquina não vai te pegar, a máquina não vai tomar o seu trabalho se você tiver aí com barreiras, né, contra isso. Barreiras seriam, então, uma qualificação profissional alta. Tá? Então, vocês têm que investir no inglês. Essa geração que nasceu nos anos 2000, friends, tá? Tenho feito palestras em várias universidades pelo Brasil afora. Tá? As universidades de elite brasileira, elite entre aspas, né, que são as mais conceituadas, tá?
Hoje, conversei com vários estudantes dessa faixa etária e conversamos em inglês, tá? Fiz questão de testá-los e eles aí, a grande maioria, se deram muito bem. É uma geração que está vindo mais preparada com o inglês, é uma geração que está vindo com menos medo do inglês, tá? Exatamente como eu vi os meus estudantes chineses, meus estudantes franceses, canadenses, sem medo de inglês, tá? Que é o que não acontece com a minha geração, né? Ou a geração milênio, que é a geração atrás de mim, tem uma certa... Quem nasceu dos anos 80 para cá, né, anos 90 até para cá, tem uma certa receio, né, de falar inglês, ficar com vergonha, aquela coisa toda, não entra, não assimila e trava. Né? Agora, essa geração mais nova não, está entrando aí com afinco. Então, mais uma vez aqui, fica aqui aquela dica. Por que deveria eu ir em busca do CFA agora, se eu não vejo tanta necessidade no Brasil? O CFP está bom, né? É porque você precisa enxergar o que vai acontecer daqui X anos, friends. Quantos anos você tem aí até sua aposentadoria? Você quer perder o seu emprego no meio do caminho para uma pessoa mais nova, uma pessoa que acabou de chegar, mas essa pessoa tem um currículo de destaque que você não tem? Número 1. Número 2, vamos supor que você esteja numa posição de supervisão, você esteja num cargo de chefia, os seus subordinados têm um título que você não tem, fica mal, fica ruim, até a comunicação, né? Até aquela cadeia de comando fica afetada quando os subordinados olham para cima e acham que o supervisor não é tão competente porque não tem um título que o subordinado tem. Isso eu vi acontecer já em alguns casos isolados, fatos isolados, claro, mas é possível, tá? É bem possível. Então, para a sua própria biografia, para o seu próprio ego, para o seu próprio senso de realização, de ter feito algo, vá em busca de algo difícil. Que seria, então, o Chartered Financial Analyst, né? O CFA, por exemplo. Tá? Então, acho que é fundamental você já investir em algo aí de peso, que vai fazer muito bem para vocês lá na frente. Tá? Daqui 20, 30 anos, você olha para trás e fala assim, puxa, eu não escrevi um livro, não fiz nada, não me formei na melhor universidade do país, mas eu consegui o CFA, que é considerado um título, considerado como um MBA em finanças de uma universidade americana de primeira linha. Nós estamos falando aí de Stanford, nós estamos falando de Yale, nós estamos falando de Ivy League Schools, né? E a melhor universidade brasileira não chega ao número 80 do mundo. Então, se você tiver o título CFA, você pode dizer que tem um título equivalente a um MBA, que não existe, não tem uma instituição educacional no Brasil capaz de lhe oferecer um título tão prestigiado. Por enquanto. Eu espero que um dia as nossas universidades brasileiras ranqueiem melhor. Tá? É inaceitável, na minha opinião, que uma universidade brasileira ela não seja nem a melhor da América Latina. Né? Fica aí trocando de local com a PUC do Chile, a Universidade de Buenos Aires, né? Batendo as universidades brasileiras. Não era para isso estar acontecendo. Eu não estou aqui menosprezando ninguém, mas nós estamos falando aqui, nós estamos falando do Brasil. Né? Nós estamos falando do país, que todos esses países satélites aqui nossos, né? Eles estão pior que nós. Isso não tenha dúvidas. O Chile. Não é que Chile. Né? Olha o continente que vocês têm a seu dispor. E olha aquele pedacinho de terra que tem ali no Chile. Não compare, não existe, tá? Algo aqui na América do Sul comparável ao Brasil. Tá? É o país realmente aí que vocês têm muita sorte de terem nascido, muita sorte de terem aí a opção, né, de ter o privilégio de poder trabalhar, de poder ter a sua vida nesse país. Tá? Você não ia querer ter uma vida na Bolívia, na Argentina e nenhum outro, nem no Chile. Isso eu posso lhe garantir